O deputado Messias Donato, da tribuna da Câmara, explicou o contexto em torno da indicação do ministro de Lula, Flávio Dino, ao Supremo Tribunal Federal. Ele disse: "Subo esta tribuna para dizer que Lula está desesperado. Ele tem um ministro da Justiça que está desmoralizado e está despreparado." O deputado apresentou uma lista de fatos ocorridos em 2023, incluindo a ida de Dinomaré sem segurança, a omissão do governo no dia 8 de janeiro, a destruição de provas, a recepção à dama do tráfico, a péssima gestão da segurança pública. Ao falar das imagens, o deputado lembrou: houve omissão no dia 8 de janeiro. Flávio Dino não entregou as imagens do Ministério à CPMI do dia 8 de janeiro. E essas imagens, senhor presidente, poderiam salvar a vida de um pai de família, cheio de comorbidades, que teve a sua vida ceifada na Papuda. Desde setembro, a PGR pediu a sua liberação e, infelizmente, a Suprema Corte assim não o fez. Mas Flávio Dino não entregou as imagens do dia 8 de janeiro e, certamente, o Clériston não estaria nas imagens que Flávio Dino deixou de entregar à CPMI. O deputado prosseguiu: portas abertas para a dama do tráfico, do Comando Vermelho, e ele sempre debocha do parlamento, com desrespeito à liberdade, com perseguição política a quem pensa diferente. O ano todo ele foi questionado devido à péssima gestão que fez à frente do Ministério da Saúde, do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Messias Donato lembrou que após a morte no cárcere do preso político Clériston Pereira da Cunha, o ministro não se posicionou até hoje e não manda investigar esse crime bárbaro que o Estado brasileiro cometeu com a omissão da caneta. Nada fez até hoje. O deputado apontou que a população foi às ruas em memória de Clériston e o Senado deu um passo na direção de aprovar limites para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele disse: junta-se tudo isso e entende-se que Lula e seus companheiros, essa corja, estão desesperados para abafar essa bola de neve que tomou uma proporção que não tem mais como segurar. Eles têm medo de o povo voltar às ruas como voltou a Avenida Paulista. Tem medo da reação após a morte de um cidadão de bem com a marca das mãos do Estado brasileiro. Donato disse: eles têm medo das ameaças dos ministros da Suprema Corte. Eu espero que o Senado haja com postura e com coragem para que não aprove o nome do senhor Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal. Pensar em aguentar Flávio Dino e sua caneta até 2046 é lamentável. Deus nos livre e tenha misericórdia do nosso Brasil. Para quem dizia na campanha que não se poderia de forma alguma colocar ou realocar amigos na Suprema Corte, que era lugar de técnicos, de juristas, esse desgoverno está fazendo totalmente o contrário daquilo que prometeu nas urnas. A censura, que vem se intensificando no Brasil, atinge unicamente conservadores e já causou o fechamento de alguns veículos de imprensa. Mas a perseguição não se limita à censura e inclui muitas outras medidas, inclusive prisões políticas, devassas, buscas e apreensões de reputações, entre outras. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A Folha Política tem toda a sua receita gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 28 meses,
toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, porque nós temos aí um Lula que está desesperado. Ele tem um ministro da Justiça que está desmoralizado e que está despreparado, senhor presidente. Em 2023, alguns fatos marcaram o contexto desse discurso que eu estarei fazendo. Dino foi ao Complexo da Maré sem segurança reforçada. Olha que absurdo, o ministro da Justiça ia à favela da Maré sem ter a sua segurança reforçada. Omissão no dia 8 de janeiro. Flávio Dino não entregou as imagens do Ministério à CPMI do dia 8 de janeiro, que poderia, senhor presidente, com essas imagens, salvar a vida de um pai de família que teve a sua vida ceifada na Papuda, cheio de comorbidade, e desde setembro a PGR pediu a sua liberação e, infelizmente, a Suprema Corte assim não fez. Mas Flávio Dino não entregou as imagens do dia 8 de janeiro, que certamente o Cléris não estaria ali nas imagens que Flávio Dino deixou de entregar na CPMI. Portas abertas para a dama do tráfico, do Comando Vermelho. E sempre debocha, senhor presidente, do parlamento, um desrespeito à liberdade, perseguição política a quem pensa diferente. O ano todo ele foi questionado devido à péssima gestão que fez à frente do Ministério da Saúde, do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Aí nós chegamos no mês de novembro, e no mês de novembro, com a trágica morte do Cléristo, o Clezão, que deixou a sua esposa, que deixou 2 filhas, e eu tive lá, senhor presidente, no velório, no sepultamento, e vi um pai de família com a sua vida ceifada e a família ali desesperada. Ele não se posicionou até hoje e não manda investigar esse crime bárbaro que o Estado brasileiro cometeu na sua omissão da caneta, e nada fez até hoje. No último final de semana, senhor presidente, com apenas 3 dias, tivemos uma convocação. Milhares de brasileiros foram às ruas, na Paulista, no estado de São Paulo, na Avenida Paulista e em muitas capitais do nosso estado. Foram às ruas em respeito à memória do Cléristo, um patriota, um homem de bem, uma pessoa que não tinha nada a ver com o dia 8 de janeiro, senhor presidente. E essa população, os brasileiros, fizeram uma manifestação pacífica, linda, em memória desse patriota na Avenida Paulista e em tantas outras cidades. E mais,
Semana passada o Senado teve uma atitude muito louvável ao aprovar a PEC que coloca um freio nas constantes intervenções inconstitucionais do Supremo na decisão desse parlamento, senhor presidente. Aí, alguns ministros se sentiram ofendidos e ficaram super irritados, porque um senador petista, segundo eles, cometeu um ato de traição ao votar favorável à PEC, que há lá no Senado. E se junta tudo isso, e entende-se, senhor presidente, que Lula e seus companheiros, essa corja, está desesperados para poder abafar essa bola de neve que tomou uma proporção que não tem mais como segurar. Medo do povo voltar às ruas como voltou a Paulista, medo da reação após a morte de um cidadão de bem com a marca das mãos do Estado brasileiro. Deputado, vamos concluir, por favor, nós temos uma série de outros deputados inscritos. Medo, senhor presidente, das ameaças dos ministros da Suprema Corte. Eu espero que o Senado haja com postura e com coragem para que não aprove o nome do senhor Flávio Dino ao Supremo Tribunal. E aí, senhor presidente, se a gente pensar aguentar Flávio Dino e a sua caneta até 2046, é lamentável. Deus nos livre e tenha misericórdia do nosso Brasil. E para quem dizia, senhor presidente, na campanha que não poderia de forma alguma, que a Suprema Corte era lugar de técnicos, de juristas, não de colocar ou realocar os amigos, esse desgoverno está fazendo totalmente ao contrário daquilo que prometeu nas urnas. Como diz Boris Casoy, isso é uma vergonha. Peço que... Ok.